Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade. Estamos de volta com mais um vídeo de escola bíblica complementar. Um vídeo comprometido com a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus. Há pouco tempo nós tomamos essa iniciativa de semanalmente, toda quarta-feira, disponibilizar um vídeo com subsídios que irão complementar o conteúdo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Queridos, nós estamos maravilhados com o conteúdo da nossa lição para esse trimestre, um conteúdo que traz respostas a muitos questionamentos da nossa atualidade. A nossa revista ela está sendo comentada pelo pastor Douglas Batista, que é pastor da Assembleia de Deus no Distrito Federal, e que também é presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Também doutor em Teologia Sistemática e mestre em Novo Testamento. Então, nosso querido irmão, com muito preparo, e com muita fluidez nos assuntos que ele está ministrando nesta lição. E nós estamos lendo alguma coisa, pesquisando alguma coisa e também tentando enriquecer o conteúdo da nossa lição. Nós estamos nesse trimestre tratando desta revista que trata dos valores cristãos, enfrentando as questões morais do nosso tempo. E dentre os muitos assuntos que nós trataremos ao longo das semanas, nós estaremos tratando aí sobre, hoje no caso, ideologia de gênero, estaremos tratando sobre a ética e direitos humanos, ética e aborto, ética e suicídio, ética e sexualidade, ética cristã em vícios e jogos, ética cristã em política, ética cristã em redes sociais, enfim, uma gama de muito valor para nós tratarmos ao longo desse trimestre. Lição passada nós estudamos sobre o que é ética, e hoje, para esta semana, nós estaremos estudando sobre ética cristã e ideologia de gênero. O texto bíblico em classe que nós dispomos se encontra em Isaías capítulo 5, versículos 18 a 24, que nos diz assim: Ai dos que puxam pela iniquidade, com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros, e dizem: apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes, e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Texto áureo da nossa lição nos diz assim, Gênesis capítulo 1 e versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, ou homem e mulher os criou. Verdade prática: a doutrina da criação do ser humano, revelada nas Escrituras Sagradas,
em que a distinção dos sexos é o padrão, não pode ser relativizada. Queridos, então estamos aí com um assunto que tem sido tema de discussões em muitos fóruns, né? Às vezes em entrevistas de televisão e às vezes questionamentos dentro da própria igreja, não é? Enfim, um tema que está em alta no nosso século, na nossa época, né? Ideologia de gênero. Então a nossa lição trata de ética cristã e ideologia de gênero. Eu achei por bem, primeiro, nós entendermos cada palavra, não é, desta formulação do título da nossa lição. Então, primeiro, o que nós denominamos de ética cristã. Ética cristã para nós é o conjunto de parâmetros que norteiam o comportamento humano baseado nas Escrituras. Então, ética é todo comportamento moral instituído por uma coletividade, né, para o bem comum dessa coletividade. E ética cristã, não é? A diferença é que nós fundamentamos esses parâmetros para que norteiem o comportamento humano baseado nas Escrituras. Então a Bíblia Sagrada é o nosso referencial maior. A Bíblia Sagrada para nós, ela é a revelação de Deus para nós. A Bíblia Sagrada, ela é, como disse o escritor aos Hebreus, uma palavra viva e eficaz, e que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. A Bíblia, para nós, ela é a nossa regra de fé e prática. É o nosso manual que nos conduz na caminhada cristã. Então aqui estão, não é, os absolutos de Deus, não é? Eu estava hoje estudando essa lição e pensando, a Bíblia é um livro que deve ser respeitado por aqueles que adotam-na e por aqueles até que são inimigos dela. A Bíblia Sagrada existe há milhares de anos, não é? E quantas vezes tentou-se destruir a Bíblia, não é? Do meio dos povos, das nações, mas esta palavra nunca pôde ser sufocada, porque ela é a palavra de Deus. Nós cremos na inspiração verbal, na inspiração plenária da Bíblia Sagrada. Então, queridos, todo o nosso viver nós moldamos por este manual. E eu acho muito interessante porque a Bíblia é um livro imparcial. A Bíblia, quando ela precisa, não é, corrigir o cristão, ela corrige o cristão. Quando ela precisa exortar o crente, ela exorta o crente. Ela não refresca a situação. Não. A Bíblia Sagrada, ela é imparcial. Ela é uma palavra de exortação, é uma palavra de correção, uma palavra de admoestação, como ela também é uma palavra de consolo e de alento para os nossos corações. Então, a nossa ética cristã, ela se baseia na Bíblia Sagrada. Então, ética cristã é isso aí. Precisamos também entender o que seja ideologia. O que é uma ideologia? Ideologia é um conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. Conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou grupo de indivíduos. É aquilo que seria ou é ideal. É um conjunto de ideias que caracteriza o pensamento de uma pessoa, de uma coletividade ou de uma época. Ela não é uma ciência. Então, ideologia é, vamos dizer, uma elaboração do pensamento social ou de uma pessoa, não é? Com o fim de atender essa sociedade ou com o fim de satisfazer essa pessoa. Então, esse conjunto de ideias e pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos, nós chamamos de ideologia. Ok, então já conceituamos ética cristã, conceituamos ideologia.
Agora, gênero, aquilo que identifica e diferencia os homens e as mulheres. Uma gama de características pertencentes e diferenciadas entre a masculinidade e a feminilidade. Então está aqui. Muito bem. Então, queridos, nós vamos estudar esta temática muito interessante, que é a ética cristã e a ideologia de gênero. Os cristãos, não é, que adotam a palavra de Deus como sua regra de fé e prática, como o manual que norteia nossa vida, nossa caminhada, nossa educação cristã, nossa educação religiosa, não é? Nossa educação familiar, né? Este manual nos dá resposta para tudo, não é? Então, queridos, nós temos hoje uma proposta, né, de alguns ativistas, né, sobre ideologia de gênero. E o que quer dizer esta ideologia de gênero? Ela diz que as pessoas nascem como se fosse uma folha em branco. Não é? Elas nascem como se fosse uma folha em branco. Elas nem são homem, nem são mulheres, nem são do sexo masculino, nem são do sexo feminino. Então, você é que desenvolve conforme a sua construção social e a sua decisão pessoal, se você vai ser homem ou se você vai ser mulher. Então, de acordo com aquilo que está dentro de você, com esta voz que clama dentro de você, é que você vai definir se você é homem ou se você é mulher. É interessante, queridos, que Karl Marx ele escreve o livro A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, e ele coloca a família como a primeira das opressões. Sem a abolição da família, não haveria nunca o projeto comunista. Então nós vemos, os queridos irmãos vejam que esta questão de ideologia de gênero é algo que vem derivando aí das esquerdas, não é? Que querem anular, quer dizer, o seu filho nasce e você não vai interferir nisso. Não importa a genitália que ele tem, agora você deixa a criança crescer e aí ela vai dizer se ela é homem, se ela é mulher, se ela é qualquer outra coisa aí. Então, meus queridos, nós não concordamos com isso biblicamente. Existe uma ativista, Judith Butler, né, que na década de 90 é uma filósofa feminista, né? Ela escreveu um livro, O Problema do Gênero Não São as Leis que Subjugam a Mulher, mas a sua aceitação de seu papel social subordinado a uma família patriarcal. Então, a família patriarcal, a família é opressora, e hoje nós temos homem e mulher na nossa concepção, porque nós derivamos dessa família opressora, né? Que existe um pai que é a cabeça do lar, uma mãe que é submissa ao seu marido, conforme diz a Bíblia, né? Submissa, que está na mesma missão com esse marido, né? E isso aí é condenável. Então, por isso que existe mulher, por isso que existe homem e tal, segundo esses ideólogos, né? Muito bem, então para eles, ninguém nasce homem e mulher, mas constroem flexivelmente seu papel ao longo da sociedade. Muito bem, eu gostaria de mencionar que algumas citações que eu estou fazendo aqui, eu quero agradecer a grande contribuição do pastor Luiz Saião, pastor Augusto Nicodemos, Luciano Subirá e Josué Gonçalves, né, que tem vídeos muito interessantes e que comentam esse assunto. Muito bem, então, meus queridos, eu coloquei aqui algumas observações que são muito interessantes. Primeiro nós vamos ver que em Gênesis capítulo 2, primeiro livro do Antigo Testamento,
nós temos, não é, o Gênesis do capítulo 1, nós vamos ver Deus criando todas as coisas, não é, e criando os seres viventes. Capítulo 2 nós vemos a formação do jardim do Éden, Deus preparou tudo. E quando chega em Gênesis capítulo 2, versículo 18, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Há uma versão que diz que lhe seja correspondente. Muito bem, aqui está o texto que mostra a criação e diz que Deus criou a eles, né, macho e fêmea. Então, queridos, nós nos contrapomos a esta ideia. Nós queremos deixar muito claro aqui que a nossa oposição não são a pessoas, né? Nossa oposição são as ideias, são essas construções filosóficas que distorcem a palavra de Deus. E eu coloquei algumas observações aqui, e eu digo assim: sempre que ignoramos o caminho da natureza, pagamos um alto preço. Isso, queridos, nós não estamos defendendo aqui uma tese, isso nós vemos ao longo da história, né? Se nós ignoramos o caminho da natureza, nós pagamos um alto preço por isso. Sempre que obedecemos aos clamores da nossa natureza caída, nós sofremos os prejuízos. Ora, queridos, nós não podemos andar conforme o rumo do nosso nariz, não é? Ah, não, mas eu estou sentindo de fazer isso. Ah, agora eu decidi ser isso. Nós não podemos viver assim, não é? Nós precisamos de regras, nós precisamos de Deus, precisamos da sua palavra para que possamos nos conduzir na nossa vida. Nós vamos ver diversos relatos bíblicos, como nós temos o relato de Sodoma e Gomorra, não é? Onde a depravação era total. A Bíblia conta que aqueles anjos chegaram na casa de Ló e os homens da cidade queriam conhecê-los. E aquela palavra conhecer ali era no sentido de possuí-los sexualmente, não é? E esse procedimento, né, homem com homem, mulher com mulher, isso é antigo, né? E já existia em Sodoma e Gomorra, e Deus abominou, Deus vomitou essa prática, né? E Deus condenou a cidade de Sodoma e Gomorra a serem destruídas com fogo e enxofre. Nos dias de Noé, também a depravação estava total, e Deus mandou o dilúvio e destruiu a todos, né? Então, uma sociedade divorciada da palavra de Deus, divorciada dos absolutos de Deus, andando conforme o seu querer, cada um fazendo o que quer, cada um fazendo o que acha certo, tudo é relativo. Esta sociedade, ela não vai perdurar. Não vai perdurar, não é? Não observe só o que diz os ideólogos. Veja seus frutos e sua história de vida. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós observarmos a história de vida dessas pessoas que defendem essa deturpação, não é? A história de vida delas anterior, e é bom que se observe o futuro também, porque não há ninguém que se desalinhe da palavra de Deus, das orientações da palavra de Deus, para ser feliz. Se fosse assim, a Bíblia era uma mentira, era uma farsa, e esse livro não existiria até hoje. Não, a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Se você vive uma vida enquadrada na palavra de Deus, você vai ter uma vida abençoada. Se você vive uma vida em desacordo com a palavra de Deus, a sua vida será uma vida amaldiçoada, infelizmente. Então, meus queridos, é isto que a ideologia de gênero defende, não é? A palavra gênero, conforme diz a nossa lição, tem origem no grego genos e significa raça. Na concepção da lógica, o termo indica espécie. Usualmente deveria indicar o masculino e o feminino. Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo.
nesse conceito, ignora a natureza e os fatos biológicos, alegando ser o ser humano, ou alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Os ideólogos afirmam que os gêneros masculino e feminino são construções histórico-culturais impostas pela sociedade. Então, queridos, está claro esse conceito. O conceito de ideologia de gênero hoje é que ninguém nasce com o seu sexo definido, se vai ser homem ou vai ser mulher, mas que ao longo da caminhada ele se define. Então, vejam só. Muito bem, então eu trouxe aqui alguns pontos para que a gente oriente a nossa caminhada, não é? Primeiro, a ideologia de gênero, ela deriva não só de um pensador, não é? De um ideólogo, mas ela é um conjunto de vários movimentos que conspiram contra a família. Então nós começamos com a banalização, não é, do casamento. É o que a gente observa nas novelas, né? A mulher deixa o marido já está feio, já está velho, ela deixa, e aí segura o playboy, e o público torcendo, o ibope vai lá em cima, e daqui a pouco os filhos desta mulher que deixou o velho pelo novo, não é? Agora esse novo marido está em lua de mel com seus filhos também, e está tudo bem, e terminaram todos felizes para sempre. Isto é mentira do diabo, é mentira do diabo, né? Então são articulações que banalizam o casamento. Pessoas que casam no sábado, segunda-feira estão se separando. Então nós estamos vivendo um século de banalização do casamento, um século de uniões livres, um século de produção independente, né? Uma mulher, ela quer ter só o seu filho para criar, ela arranja um garanhão, um cara bonitão, casa com esse camarada, não é? Casa não, se junta com ele, tem um filho e depois vai criar esse filho ou essa filha sozinha e está tudo bem, eu tenho dinheiro para manter minha filha, não preciso de homem do meu lado, não é? Ledo, engano, não é? Então, uniões livres, produção independente, pornografia, não é? Aborto, licenciosidade, divórcios como coisa natural. Então, todo esse arcabouço de decadência vai contribuindo para esse tipo de coisa. Ora, se não é importante um pai e uma mãe e os filhos, essa união, não é, da família tradicional, e nós vamos criando diversos modelos aí de daqui a pouco a coisa está de cabeça para baixo e a coisa está bagunçada, não é? Então, a ideologia de gênero, é importante se destacar que ela deriva de vários movimentos que vêm tentando enfraquecer, né, esta família que, conforme vimos na Bíblia, ele é um projeto, casamento é um projeto de Deus. Quem inventou o casamento foi Deus. Quem criou um homem e uma mulher e juntou e disse que esse negócio estava certo foi Deus. E aqui, querido, cabe ressaltar, um homem nunca será uma mulher. Você pode, meu filho, injetar hormônio até cansar, você nunca vai ser mulher. E você que é mulher, nunca vai ser homem. Você pode tomar hormônio, pode cortar o cabelo como um homem, vestir roupa de homem, você não é homem, você é mulher. Quem é mulher é mulher, quem é homem é homem. Então, a ideologia de gênero deriva, não é de uma pessoa, de um movimento só, não, são vários movimentos, né? Esta banalização, não é, geral, essa decadência geral tem provocado tudo isso. Em segundo lugar, nós elencamos também aqui que a ideologia de gênero prega que as diferenças entre os sexos são resultado da relação histórica de opressão e preconceito. Nós já falamos alguma coisa um pouquinho antes. Então, esse desenvolvimento histórico, onde a família tinha um pai, né, e esse pai era o líder da casa, tinha a mãe, que cuidava dos filhos,
e tudo mais, esta organização patriarcal é responsável hoje por nós termos homem e mulher, como se originalmente não fosse assim, não é? Mas aqui na nossa introdução nós temos aqui teorias sociais que nascem em laboratórios de ciências sociais das principais universidades do mundo ensinam que as diferenças entre os sexos são resultados da relação histórica de opressão e preconceito entre homem e mulher. A este entendimento dá-se o nome de ideologia de gênero. Os defensores desse conceito promovem a inversão dos valores e afrontam os princípios cristãos. Apesar de cada época apresentar desafios diferentes à fé cristã, as Escrituras advertem aos cristãos o viver em santidade em todas as épocas e culturas. Por isso que é bom estar firmado na Bíblia, porque a cultura pode mudar, os hábitos podem mudar, os costumes podem mudar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Muito bem. Em terceiro lugar, a ideologia de gênero neutraliza os dons para as particularidades masculina e feminina. Eu costumo dizer muito aqui na igreja: o homem não é melhor do que a mulher, e nem a mulher é melhor do que o homem. O homem não é superior à mulher, nem a mulher é inferior ao homem. Nós dizemos sempre que o homem e a mulher, eles são diferentes, muito diferentes, né? Não são iguais em nada. É por isso que nós condenamos as separações por incompatibilidade de gênero, até porque não há nenhum casal feliz que seja compatível, não é? Não, nenhum casal é compatível. Primeiro que eu sou homem, ela é mulher, eu sou macho, ela é fêmea, não é? Então todo o processo que se desenvolve em uma mulher é diferente de um homem, tudo. O cérebro é diferente, a maneira de pensar é diferente, a maneira de sentir é diferente, a maneira de olhar, né, como ela olha, né, para você perceber, as mulheres, elas percebem as cores melhor do que os homens, as mulheres percebem os detalhes mais do que os homens têm mais força física, mas a mulher tem mais força, mais capacidade de sentir dor. Então, o que acontece? O que acontece não é que eu sou superior à mulher, e nem que a mulher é superior a mim. Eu tenho o que ela não tem, e ela tem o que eu não tenho. Então eu preciso dela e ela precisa de mim. Então nós temos dito aqui que Deus deu dons à mulher que não deu ao homem. E nesses quesitos elas são superiores aos homens. Mas Deus deu dons ao homem que não deu à mulher. Então, meus queridos, pensando numa família tradicional, você vai ver que o filho que nasce desse casal, porque não vai nascer filho de uma mulher com mulher e nem de um homem com homem, vai nascer filho de um macho com uma fêmea, de um homem com uma mulher. E esse filho, ele precisa, a psicologia explica isso, ele precisa da figura paterna e da figura materna. Não há nenhuma mãe: eu me separei do meu marido e vou criar meu filho sozinho. Seu filho vai ter a deficiência, né, da figura paterna. Não adianta o marido dizer: vou ignorar minha esposa, eu não quero mais minha esposa e eu tenho dinheiro, vou contratar uma babá e vou cuidar dos meus filhos sozinho. Seus filhos vão sentir falta da figura materna. Então, a figura materna tem dons que o homem não tem, que o pai não tem. O pai, o homem, tem dons de Deus nele que a mulher não tem. Então nós nos complementamos. Eu gosto de uma versão da Bíblia que diz que que Deus criou a mulher, não é, para que fosse correspondente ao homem. É aquela figura que corresponde ao homem. O homem tinha Deus que estava acima dele, tinha a criação que estava abaixo dele, mas não tinha essa figura que fosse correspondente
a ele, né? Eu me lembro até de um filme interessante que a esposa estava em coma e o marido estava do lado dela e o marido começou a chorar perto dela. Aí disse assim: eu estou sentindo falta das nossas discussões, das nossas brigas, né? Então, é nesse ajuste, não é? Nessa administração de problema que a gente vai vivendo. Eu sou casado com a mesma mulher há 32 anos, né? E, louvo a Deus, ela não é perfeita, eu não sou perfeito. Eu tenho o que ela não tem e ela tem o que eu não tenho. Ela precisa de mim e eu preciso dela. E os nossos filhos precisam tanto de mim como também dela. Então, a ideologia de gênero, ela procura neutralizar os dons para as particularidades masculina e feminina. Muito bem. Em quarto lugar, a ideologia de gênero, ela ignora a natureza dos fatos biológicos. Vamos ver aqui o tópico 1 e o ponto 2. Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo. Esse conceito ignora a natureza e os fatos biológicos, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Olha, nasceu uma criança com a genitália feminina, nasce um outro bebê com a genitália masculina, e nós vamos ter que ignorar isso aí, como se isso não valesse, né? Como se o gênero estivesse dissociado, né, da sexualidade, não é? E nós não podemos fazer isso, não é? A criança não nasce com a sua orientação sexual definida, ele em si. A criança, um recém-nascido, não sabe nem o que ele é, não é? Mas, como diz o pastor José Gonçalves muito inteligentemente, quando ele nasce com aquele órgão, é como se Deus estivesse sinalizando para nós: aqui é um homem, ali outra, ali é uma mulher. E os pais têm o dever de educar seu filho conforme a sinalização de Deus, orientando seu filho para que seu filho seja aquilo conforme Deus criou. A ideologia de gênero ignora então a natureza dos fatos biológicos. Muito bem. Em quinto lugar, nós vamos ver, na nossa lição consta como consequências da ideologia de gênero, ela troca de papéis entre homens e mulheres. A ideologia de gênero propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e que tais padrões devem ser desconstruídos. Ora, é óbvio que nós vivemos numa sociedade onde somente a mulher fazia lá uma comida, somente a mulher arrumava uma casa, né? Hoje o homem dá a sua colaboração. Agora, meu querido, há coisas que somente uma mulher faz. Há coisas que somente uma mulher faz. E há coisas que somente o homem faz. E não adianta o homem querer fazer o papel da mulher e a mulher querer fazer o papel de homem, que isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Vivemos hoje uma sociedade, não é? Seria antiquado aqui eu dizer, não é, que a mulher não trabalhasse, que a mulher não fizesse isso. Mas as mulheres que abandonaram suas casas, abandonaram sua prole, abandonaram seus filhos e estão no mercado de trabalho competindo com o homem, elas estão aí estressadas, estão doentes, estão perdendo seus casamentos e essas famílias não estão funcionando bem. Aí eu penso que nós temos que ter a humildade de reconhecer: foi esta a orientação que Deus deu? Foi este o caminho que Deus deu para a família? Ou nós estamos querendo construir algo diferente daquilo que Deus prescreveu? Então, não adianta tentar trocar papel. Essa posição não aceita o sexo biológico, macho e fêmea, como fator determinante para a definição dos papéis sociais do homem e da mulher. Entretanto, as Escrituras Sagradas ensinam com clareza a distinção natural dos sexos, conforme está lá em Gênesis 2, 15 a 25, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, e Provérbios 31 e 10.
A determinação do sexo de uma pessoa agora é definida pelo fator psicológico, é o que prega a ideologia de gênero, bastando ao homem ou à mulher aceitarem-se no outro papel. Irmãos, olha, a confusão está instalada, porque o cara vai no shopping, no banheiro feminino, e ele vai chegar na porta e vai dizer, não, eu estou me sentindo uma mulher, e vai querer entrar no banheiro das mulheres, né? Então é muito complicado, é muito complicado. O cidadão, homem, querendo ser mulher, foi parar no ginecologista, o ginecologista não quis atender, até porque desconhece aquele tipo de coisa, né? E esse médico foi processado, né? Então, nós precisamos respeitar os limites da nossa cultura e os limites que a palavra de Deus coloca para nós. Nós não podemos viver fazendo tudo da forma que nós queremos fazer. Também, a ideologia de gênero, ela traz confusão de identidade para o ser humano. Os adeptos dessa ideologia afirmam que a sexualidade, desejo sexual, e o gênero, homem e mulher, não estão relacionados com o sexo ou com os órgãos genitais. Desse modo, a identidade de gênero e a orientação sexual passam a ser moldadas ao longo da vida. Por exemplo, a criança passa a decidir depois de crescida se quer ser menino ou menina. O sangue de Jesus Cristo tem poder. E você que é pai, cuide do que o seu filho está estudando na escola, porque estão querendo causar confusão na mentalidade das nossas crianças. Agora, na igreja, nós vamos ensinar corretamente, conforme diz a palavra de Deus. O mundo pode se levantar, Satanás pode se levantar, mas na igreja nós vamos ensinar. E nas nossas casas, você que é pai, ensine ao seu filho. Isto traz confusão de identidade. Daqui a pouco o menino diz que é uma mulher, mas está no corpo de homem. Daqui a pouco a menina diz que é uma menina, mas ela é menino, está no corpo de uma mulher. Muito complicado. E também outro ponto interessante é que a ideologia de gênero, ela desvaloriza o casamento e desvaloriza a família. E onde a família se deteriora, a sociedade se deteriora. Família estruturada produz igreja estruturada. Família estruturada produz uma sociedade estruturada. Isso nós estamos aprendendo aqui. Muito bem. 8º lugar. A ideologia de gênero como fruto da frustração das particularidades. Então, queridos, me parece que este movimento é muito mais uma frustração, não é, do que uma ideologia, né? Uma frustração, não é? Se você é mulher e não está satisfeita, dobre o seu joelho, ore a Deus, que foi quem fez você, e apresente isso para Ele. Se você é homem e não está satisfeito com o que você é, dobre o seu joelho, ore a Deus, e Deus vai lhe dar respostas, né? Ah, mas eu estou sentindo. Meus queridos, a nossa vida, Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, né? Então, agora eu estou sentindo que eu devo ter 10 mulheres. Eu vou abandonar minha esposa e vou ter 10 mulheres. Ah, agora eu estou sentindo que eu sou um cachorro, então eu vou fazer sexo com um cachorro, não é? Não, fica complicado, fica muito complicado isso aí. Então, me parece que é muito mais fruto da frustração das particularidades. A ideologia de gênero como adulteração dos princípios bíblicos. Durante a reforma, que a reforma foi um resgate da volta às Escrituras, né, sola Escritura, não é? E o retorno aos princípios indestrutíveis da palavra de Deus, não é?
a religiosidade que estava distanciada das Escrituras, a reforma nos trouxe de volta às Escrituras. Então, para nós, somente as Escrituras. Para nós, somente as Escrituras. Pastor, por que você defende isso? Porque eu não vou ficar com o pensamento de um louco qualquer por aí, que hoje está pensando uma coisa, amanhã está pensando outra, que hoje é certo e amanhã é errado, e trocar por princípios infalíveis e indestrutíveis da palavra de Deus. Eu confesso que às vezes eu quero fazer coisas, não é? Que a minha vontade quer fazer coisas, mas quando eu olho na palavra de Deus, a palavra de Deus diz: não faça porque é pecado. E eu posso fazer porque você tem o livre-arbítrio. Ninguém está dizendo aqui que você vai ser amarrado e não vai fazer. Agora, meu filho, o que eu tenho visto muito, meu filho e minha filha, o que nós temos visto muito por aí, é gente que diz que agora não era mais homem, era mulher, e no fim terminou se suicidando, no fim terminou em depressão, no fim terminou nos caminhos de morte, porque a Bíblia diz que o ladrão, que é Satanás, não vem senão para matar, roubar e destruir. Aqueles que tomam este caminho entram em confusão, entram em conflito com a família, daqui a pouco está abandonado pela família, daqui a pouco está abandonado pelos amigos, daqui a pouco está sofrendo. E eu pergunto, independentemente de qualquer religião, será que Deus está feliz com o teu sofrimento? Será que Deus te criou para que você fosse massacrado, fosse zombado, fosse pisoteado pelo mundo? Não. Deus te criou para que você fosse feliz. Agora, queridos, nós tomamos as decisões que nós quisermos tomar. Agora, as consequências, elas virão. Eu não posso abrir mão do que a palavra de Deus coloca para mim. Deus criou macho e fêmea. Eu duvido que você aponte uma criação de Deus que Deus errou, uma atitude de Deus que Deus errou. Você pode não entender o que Ele está fazendo ou o que Ele fez, mas Deus nunca erra, Deus sempre tem razão, Deus sempre está certo. Muito bem, a ideologia de gênero. Vamos ver aqui mais uma posição interessante. A ideologia de gênero faz com que nós paguemos um alto preço. E alguém diz assim, que nós pagamos o preço da nossa civilização. É quando nós adotamos o politicamente correto, não é? Quando adotamos a liberdade sem limites, adotamos a poligamia. A poligamia é um exemplo clássico, né, de povos, e nós vemos até na Bíblia alguns lugares onde existia isso. Não que Deus aprovasse, não é? Nós dizemos que a vontade permissiva de Deus deixava que aquilo ali acontecesse. Mas vejam que todas as famílias onde existia poligamia, houve muito problema, houve muita dificuldade. Nós estamos ferindo os princípios de Deus. Jesus disse, no princípio não era assim. Então, querido, uma ideologia de gênero que nos faz nivelar o todo pela minoria. Agora, quem não adotar a ideologia de gênero está errado, é quem vai estar sendo condenado. Então nós vamos nivelar o todo pela minoria. As exceções agora vão se tornar regra. E quando sua ideologia invade e desrespeita minha ideologia, minha formação e minha crença, isso aí está errado. É um olhar desrespeitoso à natureza, à história, à tradição e à Bíblia. Então, nós não adotamos você será o que você determinar ser. O homem nunca será mulher e a mulher nunca será homem. Todos têm suas lutas e inclinações. Eu não faço o que quero. Viver num mundo sem limites e sem disciplina é viver num mundo fadado à destruição. Então, meus queridos, que Deus nos ajude
que esta palavra, que esta simples opinião possa colaborar no seu estudo. Agora, deixando aqui muito claro, nós não temos nada contra as pessoas. Nós temos, como cristão, que amar as pessoas. As pessoas de qualquer qualidade, nós temos que amar. Não é porque pensa diferente e age diferente que nós vamos desrespeitar. Não, o Evangelho é um Evangelho de amor. O Evangelho é um Evangelho de amor. Jesus nos ensinou a amar, inclusive os nossos inimigos. Agora, nós não concordamos com essa prática. Nós abominamos essa prática. Esta prática é pecado e leva para o inferno, conforme diz a Bíblia Sagrada. Agora, você é um pecador, carente da misericórdia de Deus, como eu também. Somente a graça e a misericórdia de Deus pode nos colocar no prumo da sua palavra e nos dar a certeza de uma vida melhor e mais feliz na eternidade. Que Deus nos abençoe. Se você apreciou esse vídeo, você pode se inscrever. Logo embaixo você vai ver onde se inscrever aí. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, e você vai estar abençoando muitas vidas. Que Deus nos abençoe e receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Amém.